Fala galera, começando mais um Smart Podcast. Abra sua mente, amplie suas ideias. Ao meu lado, meu companheiro Adenilson Chalaga. E aí pessoal, tudo bem? Nosso backstage hoje, Gleice Oliveira, sempre deixando os cortes alinhados aqui para você receber o melhor conteúdo aí na sua casa. E fale, Adenilson, sobre o nosso convidado de hoje. Ele que é pastor, 26 anos de conversão. 26 anos. É tempo, hein? É Pastor tempo já. Jimmy, obrigado por ter vindo. Obrigado a Acredito vocês. que a gente vai bater, né, esse papo aí bacana, legal. Muitas dúvidas que a gente tem. Acredito que a galera que vai assistir também vai tirar bastante dúvidas aí relacionadas a alguns assuntos aí, voltado a essa questão de pastoreio mesmo, né? Hoje o assunto vai ser voltado à questão desse chamado de pastor mesmo, né? Então, acredito que vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído. Vai ser bom, vai ser bom demais. Eu me sinto muito honrado estar aqui, obrigado, né, pelo convite de fazer parte dessa mesa e já conversava anteriormente com vocês, né, a dificuldade que a gente encontra às vezes em estar num ambiente desse, às vezes é um pouco limitante para quem não está acostumado, mas eu estou bem à vontade com vocês aqui. Quero agradecer mesmo de coração a honra de poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da história, da vida e alguns desafios que, quem sabe, para quem vai estar ouvindo também e assistindo depois, vai também poder sanar algumas dúvidas, também sanar alguns ambientes que, quem sabe, tem sido desafiador, tem sido também para um rompimento de história, de ministério também. É isso aí, galera. Antes da gente começar com as perguntas, bate-papo aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir nossas redes sociais e bora pro bate-papo. Bora pro bate-papo, gente. 26 anos é tempo, hein? Conta pra gente como é que foi todo esse período Mano, de caminhada aí. pra mim foi 26 anos. Às vezes até eu me assusto com o período que passa, né? Porque falar de 26 anos, de estar numa igreja, é falar que você tá velho também. Já tá passando, tá passando o tempo, né? Daqui a pouco eu ia perguntar, 26 anos de conversão, Mano. mais ou menos com quantos anos? Calculando. Hoje eu tô com 41 anos, né, mano? 41 anos. Então, assim, a ideia foi que quando eu me converti ainda adolescente, né, eu não tive uma conversão na adolescência, né? Eu usei a igreja como uma fuga, né? Então a igreja para mim foi um lugar que quando eu conheci a igreja, que eu visitei pela primeira vez, ali eu encontrei um lugar que eu poderia me esconder das crises que eu já vivia na minha adolescência, dos lugares de crises na minha alma, dos ambientes de infância todo que eu vivi. Então a igreja para mim foi um refúgio, né? Eu não fui para a igreja por causa de Jesus. Não, eu sempre falo isso. Eu não cheguei na igreja e fiquei nela porque eu cheguei e conheci Jesus propriamente dito através da palavra. Não, eu conheci pessoas, né? Eu conheci pessoas que me abraçaram, conheci vidas que estiveram comigo, vidas que ao primeiro momento me receberam e me receberam de uma forma genuína, verdadeira, né? Sem exigir nada em troca. Então, depois eu comecei a entender que eu estava conhecendo Jesus através da vida daquelas pessoas. Então, eu senti o abraço. Depois eu entendi que o cuidado que eu tive já era o próprio Deus manifestando algo na minha vida, né? Então, eu fui muito novo para a igreja, nunca me desviei, né? São 26 anos que eu entrei e nunca mais saí. E foi sim um momento bem especial na minha vida, já são 26 anos, né? É uma história longa para contar em detalhes, mas foi especial, assim. Sempre fui de uma mesma igreja e quando eu fui a mudar, né, foi 16 anos uma mesma igreja até que eu tivesse hoje presidenciando uma igreja também. É interessante falar sobre isso, sobre o refúgio, que acabou sendo uma conversão com o tempo, né? Com o tempo. Porque esse lugar de estar dentro da igreja para se esconder de alguma coisa ou para procurar um lugar de tranquilidade, muitas pessoas têm essa história, né? Tem De essa eu história. procurei a igreja e eu nem queria saber de igreja, mas eu encontrei paz lá dentro. E aí a gente começa já a entender também essa questão do trabalhar do Espírito Santo sobre a vida Sim, da pessoa, mesmo sem ela conhecer ele direito, né? Eu acho que também teve essa etapa, né? De conhecer o Espírito Santo aos exato. poucos e É, entendendo o que é intimidade com ele, o que é caminhar com ele. Ele foi construindo a tua mentalidade como um cristão também, até né? hoje isso me ajuda muito, porque quando eu lembro da minha vinda para Cristo, eu olho para os adolescentes que estão chegando hoje, Uhum. e se a gente não tem empatia, a gente entra numa linha de conservadorismo, de olhar para um adolescente que tá meio perdidão dentro da igreja, tá meio bagunçado às vezes, e a gente vai usar da seguinte frase muitas vezes, né? Tá aqui, mas não tá focado, estão aqui para brincadeira, e eu começo a lembrar da minha adolescência, que quando eu cheguei, eu não cheguei por Jesus, cheguei por pessoas, e foi as pessoas que me abraçaram naquele momento.
Então hoje nós entendemos que quando alguém chega para a igreja, nem sempre ela chega para experimentar Jesus. Ela não sabe nem o que ela está fazendo ali dentro, muitas vezes. Foi um convite, alguém chamou, ela ouviu a palavra, mas antes de ver a palavra, ela teve um irmão que abraçou, teve alguém que conversou, teve um sorriso, teve uma criança que sorriu, teve vários ambientes que construíram o próprio Deus como igreja na nossa vida, né? Então as pessoas começam a ver e a sentir que existe um ambiente puro e genuíno também, onde elas podem viver uma realidade. Então, hoje eu tenho muita empatia até para lidar com um jovem adolescente, para saber que ele está chegando no ambiente e quem sabe o primeiro estágio dele não é conhecer a Jesus, não é conhecer a Deus propriamente dito, é relacionar com pessoas. Né? O Até mesmo, às relacionamento vezes, promove a salvação se também. encontrar dentro do ambiente em si mesmo, né? Sim, Porque a gente sabe, adolescente é complicado, né? Chega numa certa idade, quer conhecer coisas, ver coisas novas, daí entra no ministério, entra dentro de uma igreja. Então aquilo ali tem que ser algo, aquele cuidado tem que ser crucial para ele continuar. sim, Se de repente o pastor lá em cima lá falar, tá fazendo bagunça, não sabe o que é da vida, aí ele pensa, poxa, mas o pastor tá falando isso, eu tô dentro da igreja dele, que ele é o pastor, se ele tá falando isso pra mim, por que eu vou ficar aqui? exato. Entendeu? Então, essa colocação que o pastor traz, né, dentro da igreja é muito interessante, muito legal. Porque a gente sabe, tem muitos jovens que frequentam a igreja. Tem muitos jovens que não frequentam. Então, a felicidade de um jovem dentro da igreja vai transmitir para o colega dele da escola, para o amigo dele de faculdade, de repente. Aí já subindo, né, um pouquinho mais para a idade, né, na faculdade, vai trazer o amigo, vai fazer um convite. E se a pessoa for bem recebida ali dentro, ela vai continuar. Ela vai ficar, né? A questão, o cuidado é como que você vai tratar ela ali dentro, né? Muito difícil a pessoa no primeiro culto já ser batizado, já, né, sentir aquele fogo e, nossa, eu tô aqui porque conhecia Cristo. É difícil, acontece, mas a gente sabe que é difícil. Então, primeiro, cuida ali dentro, faz o cara se familiarizar, né? Ter um aconchego ali dentro, para daí trazer Eu pra acho que esse parte é mais... o desafio de muitas igrejas. É. Por quê? Porque existem igrejas que não têm uma visibilidade maior para uma adolescente, para uma juventude, né? E com isso ele não consegue também atrair esses olhares, atrair esse público que hoje carece também de um espaço específico, de uma linguagem específica, né? Então não adianta eu querer. A palavra de Deus ela é imutável, mas a forma de passar essa mensagem para um adolescente é muito diferente para uma juventude, é uma linguagem apropriada. E se a igreja ela não tiver esse aprimoramento, essa direção de poder verbalizar a mensagem certa, focada ao público certo, perde um pouquinho essa essência, né? Eu tenho acompanhado assim, eu tenho alguns pastores amigos também que eles falam assim, pastor, leve para mim esses jovens para sua igreja, porque aqui nós não temos espaço para eles. Mas como assim, pastor? Não tem espaço para a juventude na sua igreja? Não, aqui é uma igreja muito mais difícil de receber, não tem algo voltado a eles. Mas, pastor, melhor do que encaminhar para outro lugar, não seria melhor criar esse ambiente? Exatamente. Não é melhor criar dentro da sua igreja? Aí as respostas normalmente mas é mais difícil criar, não dá tempo, eu vou acabar perdendo e encaminha. Então, às vezes é mais fácil encaminhar para um lugar que tem uma vocação para receber do que criar essas vocações. Mas eu acho que é uma escolha muito de igreja local, daquilo que ela vive, né? Respeitando cada um no seu lugar, na sua doutrina, dentro daquela denominação que caminha. Mas hoje a juventude ela está buscando algo, então nós temos que ter uma verbalização certa para a faixa etária certa. E é detalhe, o futuro são esses jovens. É. Então, se você não traz essa galera aí pra dentro, pra Cristo, o que vai acontecer? Vai passar o tempo, você não trouxe aquele jovem, ele não é mais tão jovem, não teve esse cuidado, vai crescer revoltado com a igreja, infelizmente. Infelizmente, é isso que a gente vê. Né? A realidade é essa. Você não trabalha, o jovem veio, você não cuidou dele, deixou ele pro mundo, o que o mundo vai fazer? O mundo vai criar. Ele vai crescer revoltado. É o hater da vida que vai ver uma pregação lá e vai postar lá embaixo que pastor não presta, que pastor é isso, pastor é aquilo. Infelizmente. Você tem que deixar isso bem definido, né? Há poucos dias até a gente teve essa experiência de receber um adolescente e ele foi vindo, culto após culto, foi conhecendo, aí eu tava saindo do banheiro, ele, pastor, como que eu faço discipulado? Eu quero me batizar, eu quero me preparar para o batismo. Sim, ele chegou há pouco tempo, um mês e pouco, fez isso. Aí ele te preparou, discipulou,
Aí desceu as águas. Aí agora esse adolescente é um dos que mais leva pessoas para dentro da igreja, visitando. E independente, até gente fora da idade dele, ele leva adulto, ele leva famílias inteiras lá para a igreja, ó. Você é o convidado do fulano e tal. Ô, trouxe uma caravana hoje, trouxe. E semana que vem vai ter mais, pastor. Tem mais gente para eu É convidar. justamente isso. Ele vive nessa cultura aí. Eu saindo do culto, ele... Pastor, onde tá tendo tua célula? Eu falei, lá no bairro tal. Vou levar uma galera que mora lá perto, eu conheço. Então ele virou um evangelista na igreja, ele tá convidando a galera, ele tá fazendo... Mas por quê? A gente entendeu, não, vamos direcionar para uma igreja que tem estrutura, não. Vamos criar um ambiente para teens, para eles entenderem que tem o espaço, tem a linguagem deles, tem... E aí eles começam a... E é real isso aí, porque eu recebo muitas famílias que estão migrando, às vezes até mesmo de ministérios, porque os filhos se enquadraram em um lugar específico e eles falam assim, pastor, eu tô vindo pra cá porque eu entendi que o meu filho, ele gostou desse ambiente, e é o momento que eu tenho que cuidar dele, eu preciso gerar ele nesse lugar e vou me sentir bem aqui também, vou me adaptar também, mas eu quero priorizar. Então tem alguns pais que já entenderam também como que está a situação do mundo, e se o filho gostou de um lugar e esse filho é menor de idade, não tem acesso sozinho, tem pais que preferem migrar para cuidar do filho, para que ele esteja caminhando dentro de uma cultura cristã, uma cultura do reino, para que não corra maiores riscos de perder ele para o que está sendo ministrado como ideologia aí fora. E acontece muito, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. Porque a vida no mundo é muito mais fácil que dentro da igreja, né? Eu sou convertido desde 2017. Então, eu não sou tão jovem também. Então, em 2017 eu já tinha uma idade já avançada, já tinha vivido bastante. Então, eu sei como é o mundo e sei hoje, né, como é a vida dentro da igreja, né, dentro de um ministério e tudo mais. Existem prazeres que o mundo te propicia que faz você sair da igreja. Se você não tiver com uma mente bem alinhada, te tira ali de um dia para o outro. Aí entra a questão não só do pastor em si, né? De toda a igreja em si, né? Principalmente quem serve, os líderes que estão ali, né? A galera que tá servindo pro reino, que faz parte da igreja em si, né? Como um todo. Então, é essa galera que tem que segurar esse povo que tá ali dentro. Porque para você perder é muito fácil. E para você recuperar, é muito mais difícil. Verdade. É muito mais difícil. Esse é o trabalho, né? De você consolidar um grupo dentro dessa identidade, de valorizar quem chega e tentar entender o que essa pessoa está buscando, qual que é a cultura, o que ela veio ali fazer e tentar achar, porque a gente sabe que dentro da igreja tem os vários grupos, né, que se identificam por causa de algo que gosta, por causa de repente veio de uma mesma linha de criação, e aí você vai encontrando grupos dentro da igreja, grupos no bom sentido, né? Sim. Que as pessoas pensam, então tem uns grupinhos dentro da igreja. As panelinhas. Tem os grupos dentro da igreja, porque é uma comunidade que tem várias pessoas que se identificam por coisas incomuns. Então, ter uma equipe para fazer isso, né? Trazer essa galera para encaixar ela no lugar certo, eu acho que é fundamental sempre estar olhando isso. Eu acho que os pastores hoje em dia, eles estão analisando essa questão a nível nacional, regional, sobre entender a cultura das igrejas para perder menos pessoas possíveis. Exatamente. Porque por muito tempo tem igrejas que foram muito especialistas em ganhar, mas também tinha essa grande dificuldade de manter a pessoa. Por não entender, vamos fazer um projeto para ganhar muita gente, mas o que vão fazer quando eles estiverem aqui dentro? O que eles vão fazer quando eles estiverem aqui dentro? O que a gente vai apresentar para eles? Qual que vai ser a nossa cultura? O que a gente vai falar? Qual vai ser o nosso direcionamento para que essa pessoa se mantenha nesse lugar e não vire uma frustração? Porque a pessoa veio, ficou um tempo na igreja e foi para o mundo de novo. Eu acho que essa pessoa ainda é mais difícil de recuperar, porque ela falou, achei que na igreja eu ia conseguir mudar minha vida, mas fiquei só um pouco, não interessou nada e saí de novo. Aí acontece muito, né? É um caminho totalmente... Eu acredito que quem tá no mundo e busca uma igreja é porque ele quer mudar alguma coisa. Aí tá o problema. Se ele entra ali dentro e percebe, né, trazendo a tua fala, percebe que aquilo ele não vai mudar a vida dele, ele nunca mais vai pisar na igreja. Mas a ideia é justamente isso, né? A ideia errada, muitas vezes, é a pessoa buscar a perfeição em um lugar que tem pessoas imperfeitas, né? Eu sempre brinco, assim, quando o ministro fala que a igreja é igual a Arca de Noé, irmão. Tem tudo quanto é tipo de bicho ali dentro.
Essa é a realidade. Porém, é o lugar mais seguro. Então, você não vai encontrar uma perfeição. Você vai encontrar mau cheiro, você vai encontrar dias difíceis, você vai encontrar, às vezes, um estresse. Você vai ter que lidar, porque existe o trigo, tem o joio ali dentro. Então, tem muitas coisas no mesmo espaço, né? E as pessoas, às vezes, ela acaba conhecendo o lado ruim de alguma pessoa, um ambiente ruim de alguma igreja, e ela se frustra de imediato. Mas a realidade é que a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas, e às vezes a pessoa não está preparada para essa conversa e chega lá esperando que está todo mundo com asa e não está. Né? Então há uma frustração muito grande. Então a gente sempre tenta equilibrar. Eu digo assim, que às vezes a gente observa chegando alguém e a gente sabe, a gente não é bobo, o pastor conhece as ovelhas, sabe aquele que é um pouquinho mais de problema, aquele que não é problema. Chega um visitante e ele, você já observa e fala assim, não está encostando ali perto, né? A gente já dá a dica, pô, tu vai lá e pega aquele visitante, dá uma atenção para ele, porque aquela pessoa não está nos melhores dias aqui. Pode ser que ela não tenha uma boa fala nesse momento para poder receber aquela pessoa. Para que aquela que está chegando não seja frustrada de imediato, né? Exatamente. Às vezes a pessoa que está recebendo, ela está num processo ainda de construção, de resolver o interno, né? Sim, Dentro de si, ela ainda está nesse processo, então ela não está adaptada ainda é para verdade. receber Receber alguém. o próximo, Aí, exato. como que você vai deixar ela próximo dessa pessoa para poder cuidar? Então é bem isso mesmo, o pastor tem esse olhar de filtro, assim, ó, que aquele ali dá para. É isso que eu falei nesse sentido, de encaixar ela na onde vai ser mais propício para que ela se desenvolva e entenda a cultura do todo, Por né? isso que eu acho que hoje uma igreja em célula ela é muito viável hoje, né? Uma igreja em célula ela se torna mais especial por conta disso. Uma igreja quando toma uma proporção de crescimento muito grande, o pastor ele vai ficar um pouquinho, ele vai ter muita dificuldade para conseguir ter essa visualização no geral. Então alguém vai passar despercebido. E trabalhando na igreja com pequenos grupos, você consegue também ter uma garantia maior. Não quer dizer que resolve tudo, mas há uma garantia maior de que aquela pessoa que está chegando vai encontrar um grupo menor, um acesso melhor a um líder, alguém vocacionado já para dar as primeiras Uhum. instruções, né? Então, o valor da célula na igreja, que ainda que tem alguns que hoje se assustam quando fala de célula, né, pela questão de alguns históricos ruins, ainda para mim hoje é o melhor modelo de igreja para ter comunhão, para estar congregando, porque há facilidade maior de ter esse contato com as pessoas que estão chegando e precisando a cada momento. É que querendo ou não, você tem um contato mais próximo, né? Bem mais próximo. Às Sim, vezes você tem uma célula ali com, não sei, mais ou menos, 10, 12 10, 15 pessoas. pessoas, né? De 10. Você consegue conversar com todo mundo, né? Você tem um tempo ali que você vai conhecer. É muito mais fácil, de repente, o pastor ter que conhecer todo mundo. Não consegue. É É difícil, difícil. né? E tem aquele que fica frustrado quando o pastor passa do lado e não cumprimenta. Mas aí eu fico com aquela do. Com aquela, é até uma mensagem que o André Fernandes fala sobre isso, sobre você precisa descansar, né? Ele fala assim: pois é, mas você não me viu? Por que você não Se cumprimentou? você me viu e não me cumprimentou, Eu poderia eu estar não tô. chateado também. Eu também. Mas então, estamos esquecidos, então, porque você me viu, eu não te vi, porque eu tava distraído falando com outra pessoa, e você ficou chateado que eu não te cumprimentei, mas eu não te vi. Então, você poderia ter falado, tô indo já. E cumprimentado a pessoa. Deus Né? abençoe. Deus boa noite. abençoe, aí você vai ficar mais um pouco. Tem muito isso, mas isso aí são questões que acontecem em todo Todos os lugar, lugares. todos os lugares, seja empresa ou igreja, sempre vai ter essa questão. Oh, mas estava no elevador, eu ia entrar, você não me viu? Oh, não vi, a porta fechou antes, cara. Não teve como segurar. Aí o cara fica chateado com o outro sem necessidade. Mas são questões que eu acho que a maturidade cristã vai trazendo para a pessoa esse entendimento, né? Dessas coisas mais simples. E a gente até falava aqui, pastor, sobre essa questão de ser líder. Hoje o senhor é líder da comunidade ativa em Pinhais, né? Uma igreja relevante na cidade e tem ministrado em vários lugares, inclusive sobre esse crescimento, né? Como que fazer a gestão de uma igreja que está em constante crescimento. A gente falou aqui sobre célula, o senhor já deu essa entrada no assunto. Vários grupos sendo administrados por pessoas que tenham essa vocação para fazer isso e facilita essa questão do pastoreio do pastor. Não que seja mais fácil, mas você consegue ter um filtro maior do que está acontecendo no âmbito geral da igreja, né? Tendo pessoas da sua confiança, do seu grupo de lideranças, do seu grupo de voluntariado, de servos ali. Como que é lidar com tudo isso sendo presidente de uma igreja tão relevante na cidade? Ah, pastor Wallace, eu confesso assim que é um,
foi bem difícil. Na verdade, fácil não é, mas foi mais difícil, porque para você aprender a desenvolver, você comete alguns erros, né? Então, nós já fomos uma igreja com muitos membros, né? E um crescimento exponencial e muito rápido. Então, houve um crescimento já muito intenso na nossa comunidade, mas também houve uma decadência muito rápida também. Então, o crescimento veio rápido e, e o público chegou muito rápido, mas quando saiu também, saiu muito rápido. Então, isso já foi uma crise logo um pouquinho antes da pandemia, né, que findou de vez na pandemia. Então, nós estávamos aproximando já de 1.500 membros na época. E dentro da pandemia, que houve todo esse processo, nós ficamos com 150 pessoas, 150 membros ali, né? Contando com o total, né? Nem membros cadastrados, o que frequentava, né? Então ali eu vi que o crescimento acontecia, mas também ele acabava. E eu aprendi muito com isso, porque não adianta, quando eu comecei a viver um crescimento como igreja, a minha fala, como a fala de alguns, é: se Deus está enviando é porque a gente consegue cuidar, né? E a gente entrou nessa, né? Eu entrei nessa e achei que os métodos, o formato, dariam certo a vida inteira, né? Que as coisas não precisavam ser renovadas, que as ideias não precisavam ser adaptadas, que o que deu certo há 10 anos vai continuar dando certo dessa forma também 10 anos depois. Então eu fui surpreendido pela situação, pelo caos, né? Pela decadência, vamos dizer assim, até que entendendo, não falando pelo lado espiritual, mas é pela situação de ter uma igreja lotada de pessoas e ter uma igreja esvaziando, né? Então ali eu comecei a compreender um pouquinho as situações, até foi quando entrou na fase da decadência que realmente acabou, que eu vi ou vai fechar a igreja agora, ou não sei o que vai acontecer, né? Foi onde eu comecei a levantar pessoas para criar uma equipe de governo mais forte na igreja. E eu lembro que eu fui indagado: pastor, quando tinha 1.500 nós não tínhamos tanto líder assim, agora que tem 150, você está chamando tanta gente para uma equipe de governo para governar esse pouquinho de pessoa que qualquer um governa agora? Mas eu já tinha entendido ali que eu não poderia esperar voltar um crescimento para fazer as engrenagens girar. Eu precisava me preparar antes do crescimento, porque foi a minha falha que eu tive. Eu cresci demais muito rápido e eu cresci demais sem ter uma engrenagem funcionando como deveria. Então veio e foi. Né? Então, as células elas se tornaram ruins, as multiplicações foram perdendo as essências, os líderes foram se perdendo a cada multiplicação, então foi tendo uma metamorfose nos valores de uma célula. Então, quando a gente se deu conta, já havia se corrompido 70% da nossa liderança. E nessa corrupção, há uma série de circunstâncias, facção, manipulação, gente tirando, gente indo embora. Então, foi muito rápido a destruição, a movimentação reduzida da igreja. Então, ali eu entendi que eu precisava crescer, e para crescer tinha que ser organizado. Porque crescer qualquer um cresce, mas manter aquilo ali daquela forma é difícil. Então hoje a gente preparou, nesse período a gente preparou então uma equipe de governo para girar. E hoje, com a igreja passando agora normalmente de 1.000 membros, a gente entende a necessidade de ter, há 3, 4 anos atrás, ter gerado aquela equipe forte para estar hoje recebendo essas pessoas, porque hoje eu não perdi o controle, né? Todas essas pessoas que estão chegando, elas estão dentro de um processo acontecendo, elas são notadas, nós sabemos o nome delas, nós sabemos quem são, onde estão, o que querem fazer, o que não querem fazer. Mas já há um tempo atrás a gente tinha perdido esse controle, né? Então hoje a gente percebe que esse crescimento que a gente olha hoje, né, que a gente tenta explicar para alguns lugares, é um pouquinho difícil porque a gente experimentou umas dificuldades, né? E eu sempre falo que para a pessoa conseguir adaptar e desenvolver para ter um crescimento, normalmente quando ela vai transicionar e ela quer organizar a igreja, toda vez que for organizar a igreja, que for organizar os métodos, organizar a equipe que funciona, algumas pessoas não vão querer ficar, vão querer ir embora. E isso assusta muitos pastores, porque por isso que alguns pastores preferem manter da forma que está, porque o pouco que tem, ele tem medo de perder para trazer uma igreja renovada, para um tempo renovado, para receber novas pessoas, né? Então o crescimento aconteceu, pastor Wallace, essa sua pergunta foi relacionada assim ao que é ser essa igreja hoje na cidade. Para mim assim é desafiador, né? Mas eu me sinto honrado, porque eu não acredito que eu trabalhe mais do que muitos pastores, não acredito que eu ore mais do que muitos pastores, mas eu acredito na graça.
né? Não é um mérito, não é simplesmente não que eu não trabalhe, não que eu não saiba administrar, não que eu não tenha aprendido. Eu também reconheço os valores que eu tive nesse todo esse período como igreja. Mas é uma graça que Deus liberou também para um crescimento, porque se é por causa da gente, irmão, a gente está lascado, porque o povo se perde, né? E hoje eu tenho mais buscado isso. Eu quero que o povo não esteja naquela igreja por causa de um pastor Jimmy que está ali. Eu quero que ele esteja naquela igreja porque existe uma equipe de valores que cuida, que zela, que pastoreia. Então, o meu sonho de igreja hoje é que eu saia dela e a igreja não sinta a necessidade que eu esteja nela. Que ela flua sozinho, que ela continue sozinho e que eu possa romper agora para outras missões na minha vida. Então, Deus já me preparou que vai chegar esse momento. Então, a gente está formando uma equipe, está estruturando uma equipe de pastoreio, de governo, para que essa igreja venha a ser bem cuidada e ela não perca a linha em nenhum momento mais. Na fase que nós estamos hoje, a igreja não pode perder a linha, ela tem que se manter firme, adequada para receber essas pessoas. O pastor comentou a respeito de ah, é, se eu sair, alguém consegue continuar com a igreja consegue continuar engrenando, trabalhando. Existe, eu acredito que sim, né? Deve ser fato isso. As pessoas vão para a igreja por causa do pastor em alguns Vai. momentos? Vai, né? Vai. Tem muito As pessoas disso. são seletivas, né? Eu acho que elas são seletivas. Eu não permito, né? Eu não entro muito naquela linha. Você sente às vezes as bajulações, sente às vezes a forma que é. O reconhecimento e a bajulação são duas coisas diferentes, né? Então eu sei filtrar bem. Existe um feeling que cada um de nós já sabe quando alguém tá tendo uma consideração especial por você, alguém que está tentando, né, te bajular por algo. Mas a questão de preferência sempre vai ter. Acredito que não é ruim. É normal você ter preferências. Eu tenho as preferências de pregadores que eu gosto de ouvir, eu tenho preferências de quem eu quero ouvir, quem eu não gosto muito de ouvir, mas eu não posso ter a preferência de falar que aquele que eu não gosto muito de ouvir é um cara que não prega o evangelho, né? Então todos eles pregam o evangelho. Então, algo até que eu aprendi com o pastor Adson sobre os consumidores de culto, né? Aqueles que estão comendo o culto e não cultuando a Deus, né? Só que isso é uma forma de expressar que eu acho totalmente correta, mas é uma coisa que nunca vai ser extinta da igreja. As pessoas vão ir e elas vão gostar do pastor específico, então eles estão aqui. Se esse pastor sair daqui hoje, as pessoas migram de igreja também. Elas mudam muito fácil. A gente vê às vezes alguns escândalos acontecendo em algumas denominações que não tem a ver com o pastor local, mas tem a ver com a denominação. O que as pessoas fazem? Elas dão um abraço no pastor local e falam: não dá mais para ficar aqui. Porque alguém lá em cima, lá na cidade tal, lá não sei de onde, errou. Então eu estou indo embora. Da mesma forma que elas se apegam, elas desapegam também. Então não é saudável, né? As pessoas que estão apegadas a quem está ali na frente, ela também se desapega muito fácil, porque quando aquele pastor que ela gosta ou que idolatra não fala o que ela quer, ou não diz o que ela quer, ou não corresponde com aquilo que ela queria, ele deixa de ser alguém especial. Mas aquele que não está focado, aquele pastor, o que ele decidiu ou não decidiu, a pessoa está ali com um propósito muito maior do que estar com o pastor. É óbvio que não desconsidera a figura da autoridade de governo da igreja, porque é importante entender essa autoridade, mas você nunca vai poder estar ali pensando que é por causa daquele líder específico, né? E o bom de uma célula, de igreja em célula, é porque isso desintoxica bastante. Tem pessoas que vêm para a igreja ali que nunca sentaram à mesa comigo para conversar, ou quem sabe nunca trocou a palavra comigo, mas eles têm um outro pastor, tem um outro obreiro, tem um outro líder que o acompanha. Então ele vê aquela figura do pastor presidente da igreja, mas ela sabe que não necessita dele para resolver as situações que ela vive, né? Desde tanto que hoje, com a proporção, eu sempre gostei muito de atender pessoas, de cuidar de vidas, é a minha área, eu gosto demais. Só que chegou uma proporção hoje que eu preciso que, quando alguém pede um aconselhamento pastoral, tem que passar por uma agenda de secretaria, porque eu já não dou conta mais. Então é feito um filtro. Às vezes tem um jovem que ele quer falar sobre o namoro dele, que está com um problema com a namorada, que conversaram sobre isso, e ele quer falar com o pastor Jimmy. Só que na mente dele ele acredita que só tem esse acesso. Mas quando chega na secretaria é feito um filtro e é assim, ó, nós temos o pastor Alex que cuida da juventude, temos o pastor Vitor, o obreiro Vitor que cuida da parte de adolescentes também, temos os obreiros tal. Posso indicar vocês para eles porque eles têm uma agenda mais próxima. A do pastor Jimmy vai demorar um pouquinho para encaixar uma agenda com você para um atendimento, tá? No horário que você tem disponibilidade. Pode ser, ah não, pode ser outro pastor sem problema. Então
é doutrinar a igreja e direcionar ela, que ela não depende simplesmente do conselho do pastor presidente, mas o pastor presidente tem uma equipe de pessoas que cuidam dessa igreja. Então, eu aprendi com o pastor Carlito Paz, da igreja da cidade de São José dos Campos, ele fala muito essa frase, né? Ninguém constrói nada grande sozinho. Então, se as coisas têm crescido, é porque eu entendi que eu não vou conseguir sozinho. E lá atrás, por ignorância e não por posse, eu fiz muita coisa sozinho. Então, aquilo que eu faço sozinho, eu me perco. Mas aquilo que eu faço numa equipe maior, é muito mais fácil de acertar. E é interessante isso que o senhor falou de poder sair para exercer ou fluir o teu conhecimento em outros lugares, porque é natural que isso aconteça. Essa visibilidade de crescimento, ela também atrai a atenção de outra liderança que precisa dessa orientação, né? Poxa, eu queria ouvir o pastor Jimmy agregar alguma coisa dentro da minha cultura que seja adaptável ao que eu estou vivendo. E isso é natural. E aí, eu não lembro quem falou isso. Não sei se foi na nossa igreja ou alguma coisa parecida com isso. Mas falou assim que a maior prova de que a tua liderança está sendo bem construída é quando o pastor sai da igreja e a igreja não percebe a ausência dele. Ah, então quer dizer que o pastor não importa? Não, é que a igreja não funciona só quando o pastor está, mas Exato. porque o corpo de Cristo está fazendo a igreja funcionar e direcionando as pessoas a Cristo, né? Então, essa questão é muito interessante de falar porque é isso, é estrutura de grupo, estrutura de liderança, e o senhor falou muito bem sobre isso, essa questão de, eu vou esperar a igreja estar com 2.000 pessoas e vou preparar uma liderança. Não, Não dá. você prepara a estrutura antes para receber essa quantidade de pessoas. Exato. E depois a tua gestão fica mais descomplicada, né? E Descomplicada. aí alguns pastores procuram, bastante gente tem procurado por um certo acompanhamento, um mentoramento em áreas específicas, né? E para mim está sendo tudo muito novo, né? Isso começou a brotar com mais intensidade nesse último ano. E o que que eu percebi, né? Eu tive muita dificuldade de ter direções de algumas igrejas maiores, né? Às vezes não é tão acessível a informação ou como fazer ou de que forma lidar com algumas situações que a igreja ela vai dando como desafio para você. Então, às vezes eu poderia ter errado menos, né? Se eu tivesse sido um pouco mais acompanhado por alguém mais experiente naquilo que eu vivia. Então, hoje eu tenho isso como missão na minha vida, né? De poder suprir uma igreja naquilo que ela precisar e com aquilo que eu posso oferecer. Se você acha que eu sou uma referência para você nessa área, você quer alguma direção, eu estou à disposição. Então as pessoas sentam para conversar e eu tenho honra em poder passar tudo o que eu tenho. Está aqui os materiais, está aqui as planilhas, está aqui o desenvolvimento, está aqui os slides, está aqui tudo como funciona. O beabá completo, a gente passa do começo ao fim. Se ele vai dar certo, nós não sabemos. Se vai adaptar na igreja da pessoa, nós não sabemos. Mas minha maior motivação é poder hoje oferecer algo também, né? Porque até que quando alguém me fala, você é uma referência, para mim é um pouco assustador essa palavra. Às vezes dá até medo dela, porque a referência ela tem que caminhar o tempo todo pisando em ovos, né? Então, quando você é referência, você é exigido, você é visto, você é analisado, você está o tempo todo tem alguém acampado em algum canto te observando, seja na porta da sua casa, né? Seja dentro da sua própria casa, é porque você fala, você é uma referência, mas seus filhos têm que ver essa mesma referência dentro de casa, né? Na sua empresa, numa academia, então o tempo todo você tem que estar concentrado porque você é uma referência. Então, a palavra referência ela tem um nível de honra, mas tem um nível também de exigência para que a gente caminhe nisso. Então, quando alguém fala dessa referência, eu relutei bastante ainda assim, né? Porque como o crescimento foi acontecendo dentro do meu ambiente que eu vivo como igreja, eu não consegui me ver da forma com que as pessoas me viam. Eu não tinha os olhos para mim mesmo, para minha pessoa, para as minhas qualidades. Então alguém vinha falar comigo, cara, eu sou muito simples para isso, eu não sei te dizer exatamente e tal. E de um tempo para cá, Deus me corrigiu nisso, porque Ele me deu uma bagagem de experiência, não para eu colocar num pote de vidro e guardar e falar assim, não, eu não sei fazer, eu não sei ensinar, eu não sei dar ajuda. Então eu fui corrigido a isso, né? Então eu reconheço as partes que eu não sou bom, eu reconheço as partes que eu não brilho, mas eu também reconheço as partes que eu já me desenvolvi.
em relação à igreja. Então, eu poder sentar e poder conversar com algum líder de alguma igreja e poder oferecer algo, para mim é muito especial, né? De tanto que é a minha conversa com a minha equipe hoje. Eu falo para eles, se preparem, porque nem tudo eu vou conseguir dar instrução. Mas eu sei que você vai dar instrução, e nós estamos nos preparando para poder oferecer algo para aquele pastor que está tendo uma luta numa área específica da igreja, que a gente pode ajudar ele a romper. Então nós não trabalhamos como uma disputa, nós vivemos como aliados do reino. Então a gente não está aqui para disputar território, a gente está aqui para ganhar juntos um território muito grande e muito maior. Então a gente tem isso já encrostado, já isso já está dentro do nosso sangue como igreja. Nós não aceitamos rivalizar contra nenhuma igreja. Nós não aceitamos viver em rivalidade. Pelo contrário, nós queremos oferecer. Se tem algo que você quer aprender e você acha que a gente pode ensinar, a gente está aqui para poder passar. Assim como eu viajo, eu faço conferências, eu vou atrás de lugares que possam me oferecer algum auxílio nos meus bloqueios, nas minhas limitações para ser pastor hoje. Então hoje para mim é muito honroso poder oferecer algo que a gente tem como conhecimento, ainda que eu relute um pouco, não porque não querer passar, mas às vezes por não achar que eu tenha tanto a informação que eu possa agregar muitas vezes, né? Mas hoje a gente está preparado para viver essa fase. Essa parte o senhor coloca, né, em relação a conquistar território juntos. Existe rivalidade ainda entre igrejas? Muita. E isso acaba se tornando um problema? Sim, né? Sim. De fato. Sim. Mas, tipo, se o pastor quiser colocar a tua opinião, né? Fica à vontade, não quiser também não tem problema. Mas qual que é a tua opinião em relação a isso, a esse tipo de rivalidade? A minha opinião, né, já comentando, já pegando o mesmo gancho da conversa, eu olho para isso, assim, eu fui gerado a uma linha de rivalizar, de disputar, de ser a melhor igreja, ou de precisamos ser melhores e tal, mas isso foi desintoxicando do meu DNA, foi desintoxicando daquilo que muitas vezes eu acreditei que deveria ser dentro de mim. Então, quando eu vivi um ambiente de uma cidade que eu não fui muito aceito, ali eu senti o que é uma rivalidade. Então, a minha chegada em Pinhais, ela não foi recebida de braços abertos pelas outras igrejas. Eu não fui bem recebido por outras igrejas. Então, é uma série de coisas que vieram a acontecer, e eu não quero dar riquezas em detalhes em tudo, mas respondendo à pergunta, existe uma rivalidade, existe um território, ainda existe um problema. Eu acredito que se alguém sair da nossa igreja hoje, da comunidade ativa, para poder migrar para uma outra igreja, eu sou bem resolvido em um grande percentual. Eu digo bem um grande percentual porque não 100% bem resolvido. Por quê? Porque eu acostumo com você, eu estou com você todos os dias, e você fala assim, pastor, chegou um tempo de viver uma nova experiência na minha vida. Eu quero migrar, eu quero ir, eu acho isso muito saudável, as pessoas experimentarem outras oportunidades, outras igrejas. Mas a maioria, ela vai sair, ela vai deixar de se conectar com você. E a gente não se apega por um número, a gente se apega por pessoas. Conecta com aquela pessoa, você gera a vida, você ajuda a consertar casamento, você aconselha na vida, você ajuda a romper na empresa, você faz parte de toda a história. E quando você percebe que você não vai ter mais vínculo, existe o lado emocional, né? Que hoje eu tenho que administrar muitas vezes. A pessoa sai, ela sai da minha mesa, estou muito bem resolvido, tchau, vai com Deus, Deus abençoe, que o Senhor te use muito. A pessoa vira as costas, debruça e chora, eu choro de saudade, né? Eu choro pensando onde foi que eu errei, será que eu errei em algo, né? Sempre que alguém vai ser, eu falo assim, me fale onde eu errei, porque eu não posso repetir o erro com o outro. Então, se a pessoa, às vezes, se ela é corajosa, se ele é corajoso, ele vai falar, não, você errou nisso. Então, eu tento filtrar para que numa próxima vez, se há um erro mesmo, eu não vou cometer os mesmos erros, né? Para não ter esse problema de a pessoa ter que migrar, não por uma experiência nova, mas migrar porque não foi feliz no ministério que ela estava. Mas a rivalidade, Xalaga, tem muito dentro dessa linha. Eu não digo pela nova geração que vem hoje, mas eu digo pelas mais tradicionais, a liderança mais antiga ainda tem esse ar de posse sobre membros, né? Aquela coisa, se não estiver comigo, você não está abençoado. Se você estiver aqui, vai ter bênção. Se não estiver aqui, eu não vou abençoar você para ir. Então eu recebo pessoas que falam assim, pastor, eu estou aqui, mas eu estou travado. Por quê? Porque eu não fui abençoado para sair.
Meu pastor não me abençoou, ele falou que eu tenho que terminar a obra. Não existe isso. Isso é uma posse, as pessoas não são refém. Então isso não vale no meu contexto de pastoreio e eu fico abismado quando eu vejo que tem pastores ainda que caminham nessa linha de tentar segurar um membro. Tentar dizer que um membro não pode migrar. Não vai, experimenta, veja como é que é. Se você não gostar, se você achar que não tá legal, você tem um lugar que você já conhece. Então não tenha orgulho no seu coração, volte para casa. Se você não encontrou lá o que você queria, não é o que você achava que seria, teve saudade, volta, porque você vai ser bem recebido, já tem casa, tá? Tá bom, pastor. Então eu prefiro deixar dessa forma do que blindar. Só que quando a pessoa ela vai sair, ela não consegue lidar com isso. Ela precisa criar um ambiente de briga, de batalha, de guerra, de contenda, para ela ter um motivo para sair. E não, o membro ele pode levantar num dia qualquer e falar assim, pastor, eu quero experimentar um tempo a outra igreja. E tem que ser normal. Eles têm que ser livres para isso, eles têm que ser livres. Então, eu tirei da minha vida essa linha de tentar controlar as pessoas. Meu papel diante do reino é ser um pregador da palavra e um conselheiro espiritual. Conselheiro. Não estou aqui para dominar, não estou aqui para dizer qual vai ser o teu destino e falar que você vai ter que traçar esse destino, controlar com o que você vai fazer. Eu não entro nessa linha, eu não sou um controlador. Então isso me aliviou muito quando eu declarei isso daí, porque eu sofria muito pelas decisões erradas que os outros tinham por achar que eu fui um mau pastor. Né? Então, existe essa guerra territorial, existe ainda esse conceito, existe às vezes uma amizade que não é, um relacionamento que não é muito bom, assim, eu sou teu amigo, porém, se começar a migrar os meus membros para a sua igreja, a gente não vai ser muito amigo, porque senão os povos... Então, tem muito disso. Tem muito disso. E eu acompanhei muito disso, assim, gente, eu recebo, quando sai 10, 15 da igreja, vai para outra igreja, mas também um café de boas-vindas vem mais 30, 40 de outra igreja. Então, existe algum pastor chorando também, algum canto aí que algum membro saiu, né? E quando o membro chega, que ele começa, eu tô vindo para cá, pastor, porque o meu pastor foi isso, isso, isso. Eu disse, pode parar. Pode parar. Me fala o que o teu pastor é bom, o que ele foi bom para você. A pessoa me olha, eu quero saber o que ele fez de bom. Não, ele foi um bom pastor, ele cuidou de mim, ele fez isso, ele ajudou. Então, isso que você vai guardar dele. Eu não quero que você fale mal do teu pastor. Quer chegar aqui, já chega diferente. Pum, eu já blindo nas boas-vindas. Porque eu sei que se eu der vazão para isso, logo vai fazer a mesma coisa comigo para outro lugar. Então, eu não gosto disso. Eu sei que é um lugar ruim. Eu sei que esse pastor que cuidou dessa pessoa não foi só ruim. Não foi só aquela pessoa. Mas ela achou que ela precisa mostrar o erro dele para que ela seja aceita. Não precisa. Na verdade, trazer como se justificasse a vinda dela. Ah, eu tô justificando a minha saída de lá para vir aqui. Antes de você fazer a pergunta, Gleice, se puder desligar um pouquinho o ar, eu tô sem luz aqui, tá meio bravo aqui. Mas é interessante isso, é uma fala bem sábia em relação a isso, porque às vezes o questionamento da pessoa de estar saindo de outra igreja, por isso que eu achei interessante até essa fala, né? Que a gente sempre recebe pessoas também, e é esse primeiro blindar que a gente precisa ter o cuidado como pastor. Porque de repente a fala que ela está dizendo, porque o pastor fez isso e aquilo, de repente foi uma fala de cuidado que ela interpretou errado e talvez eu vou falar para ela em algum momento que ela esteja dentro comigo. Talvez a mesma fala que eu falo aqui no ministério a qual eu sou pastor, o senhor fala lá também, mas no sentido pastoral, de orientação. E essa palavra de orientação chegou no ouvido dela como ofensa, não para melhorar ela como cristão. Aí se eu falo a mesma palavra em um outro momento, ou eu deixo ela falar por que ela saiu de lá, ela vai dizer assim, poxa, mas ele falou a mesma coisa que o outro pastor. Então, pastor Wallace, é bom você blindar isso eu antes, entendo né? que tem líderes muito ruins. Sim, com certeza. E tem pessoas que chegam numa crise tão grande que elas precisam de cura. Uhum. Então, eu não vou inibir essa pessoa de um aconselhamento pastoral, de ela poder liberar o coração dela, falar os ambientes que ofenderam, que magoaram ela, mas quando você tem o feeling que a ideia não é uma cura, mas é já um currículo sendo liberado já para poder chegar e achar que um pastor quer saber mal do outro pastor, Exatamente. é ali que eu blindo. Então, só para retificar, porque às vezes pode parecer que eu não vou dar atenção para as feridas emocionais que a pessoa está chegando. Essa atenção é dada, mas dentro do feeling que nós já temos de entender, né, o que ela está querendo com aquele momento. É uma cura ou ela quer expor o antigo pastor dela, que normalmente, a maioria das vezes, são pastores próximos.
são pastores que você já tem um relacionamento, já sentou numa mesa, então não é que a gente vai defender a classe, mas você vai entender que não é bem assim que foi. É o contexto É o geral, contexto né? geral. Essa blindagem, esse filtro é mais ou menos dentro da linha que o senhor falou de quando chega uma pessoa e a gente já sabe até do jeito dela se comportar, aonde ela vai se encaixar. A fala é a mesma coisa. Dependendo do tom da conversa, você já entende qual que é o propósito do final dessa Sim. conversa. Então você já consegue fazer essa blindagem e perceber se é cura, se é expor alguém ou se, Isso. né? Exatamente isso. Né, entra na questão dessa exposição em si, realmente justificar a saída dela de um lugar para ir para o outro. Se o pastor não dá tanta atenção, ou falar de repente a mesma coisa que foi falado, vai sair dali e vai falar mal por. É a famosa pessoa que gosta de estar num lugar, vou sair, vou falar mal, vou no outro, vou falar, gente, vou porque falar. não precisa. O povo tem que entender que não precisa criar um motivo ruim para poder sair. Não precisa. Né? Então, às vezes eu quero sair, mas vou esperar uma oportunidade ruim para eu poder justificar a minha saída. Então, não é uma CLT, você não está ali empregado, você não ganha salário, você não tem. Cara, você está ali para viver o seu ambiente como igreja, cultuar a Deus, viver um ambiente de honra. Então, você soube ter honra para entrar, tenha honra para sair. Então, não espere o pior momento, não espere a crise ou ter um motivo específico. Saia. Saia com o coração leve, com a vida leve, porque vai ser muito mais saudável, né? Até Pra porque o todos. primeiro motivo que te fez pensar em sair já é o motivo principal. Eu tô pensando em sair. Não, já vai, conversa com o pastor e já sai. Não fique pensando. Porque, vai postergando. Eu vou no culto de volta para ver como que é. Você não vai com a mente aberta, você vai com a mente já pensando, só esperando o pastor dar um deslize lá para você utilizar aquilo como justificativa. Então, assim, eu tô orando para ver se eu vou sair daqui. Não, como assim tô orando para ver se eu vou sair daqui? Para de ser tongo. Se você pensou, surgiu na tua mente, não estou me sentindo bem aqui, mas vou ficar mais um pouco, não. Já chega, conversa com o pastor, estou saindo, vou para outro ministério, vou conhecer. Daí entra a questão que o pastor comentou sobre a bênção. Vou te dar a bênção, se você não se sentir bem lá, volta para cá, a gente conversa e resolve. Ponto. Porque se ficar com essa prático. questão... Tem pessoas que estão espiritualizando uma coisa que não tem que espiritualizar. É prático. Sim. É muito sensato, porque ele vai continuar adorando o mesmo Deus, ele vai continuar servindo na obra, ele vai continuar. Não, mas você começou uma obra aqui, você tem que terminar, cara. Essa obra não é aqui no prédio, essa obra aqui é enquanto nós estivermos nessa terra. Então não é o prédio que vai definir as suas obras aqui. Então a gente, né, eu tô falando num contexto, não tô nem entrando na linha palavra de Deus, espiritual, mas é conselho prático mesmo de uma igreja, porque às vezes a conversa é espiritualizada onde não é espiritualizado. Né? E eu não estou dizendo aqui que a pessoa não possa orar e Deus falar para ela algumas coisas. Não, Deus fala o tempo todo. Mas escolher o lugar para congregar, você tem que entender o teu contexto, qual a tua realidade, como que é os seus filhos, como que é a estrutura familiar. Essa igreja, ela vai comportar, né? Eu tenho um filho que ele tem autismo, né? Eu preciso de uma igreja que tenha essa cobertura para meu filho. Mas eu amo a denominação X. Mas só na denominação Y tem um lugar apropriado, tem uma atenção para o meu filho, eu quero que ele esteja integrado, eu quero que... E aí vai dizer o quê? Que a pessoa não teve direção de espírito? Não, ela é prático, ela está escolhendo um lugar que abraça a família num contexto e que seja mais saudável para eles. Exatamente, isso é natural, né? Acho que é a cultura, né? Conforme a igreja está se desenvolvendo nesse tempo, ainda mais o senhor citou ali há poucos instantes sobre o pós-pandemia, que também iniciou um novo tempo da igreja em todos os aspectos. As pessoas começaram a perceber isso, né? Desde perder membros de várias formas, em várias circunstâncias, até preparar uma igreja para receber os vários tipos de público e saber se está preparado para receber aquele tipo de pessoa ou não, né? Exatamente. Essa questão, trazendo agora, aproveitando o gancho da questão da pandemia, a gente sabe que faz bastante tempo que isso aconteceu, mas foi algo bem crucial, não só para a questão de igreja em si. Mudou tudo, Mudou né? tudo, realmente. O efeito mudou colateral tudo. ainda tá Até acontecendo. Hoje. Infelizmente, né? Infelizmente, Até hoje algo tem membro que não sei onde tá, mano. Mas assim, o grande impacto o senhor já trouxe, né, em relação a... Não, na verdade não foi nem culpa da igreja em si, né, infelizmente, e teve que fechar as coisas, né, não foi permitido a aglomeração, né, juntar ali a galera para cultuar e tudo mais.
Mas assim, qual foi o maior impacto pós-pandemia que o senhor percebeu que trouxe para tua igreja? Vamos falar da tua hoje. Eu vou falar da minha experiência. O maior desafio foi as pessoas desintoxicarem com a live, onde ele podia assistir um culto com a meia no pé, embaixo das cobertas, comendo pipoca, como se fosse um cinema. Então, acho que isso foi o maior desafio, porque as pessoas, elas acreditaram que congregar não é mais necessário, que é muito mais prático assistir uma mensagem no YouTube e tá tudo bem, já tá resolvido. Então, perdeu-se a essência bíblica, né, dentro da luz da palavra sobre estar com o corpo e reunir-se para congregar. Então, esse foi um dos desafios pós-pandemia que veio de uma forma negativa. Tem os prós, os a favores também que aconteceu com a igreja pós-pandemia também. Mas algo que foi ruim foi isso. Você percebe que pós-pandemia, o nível de pessoas que não querem mais congregar é muito grande, né? E a justificativa sempre vai ser financeiro. Não preciso de um prédio, não preciso de igreja, eu preciso de Jesus. Não preciso estar congregando, então entrou numa linha teológica que deu vazão a um favor próprio, para que ela não esteja mais reunida como igreja, né? Então isso vai relacionando a tudo. Então, pós-pandemia foi justamente isso, assim, a questão das pessoas não achar que não é mais necessário se reunir como igreja, né? Que pós-pandemia hoje as pessoas acham que não é mais necessário estar numa empresa junto, achar que só o home office é o suficiente, é um trabalho, não deixa de ser, mas tá devagar, vai querendo, o sistema vai roubando as relações interpessoais que as pessoas venham ter, que traz uma construção, né? Você fica dentro do seu quarto dia e noite, ela não te evolui, são os relacionamentos que faz você evoluir em caráter, como pessoa, como vida. Então é importante se relacionar. Então a pandemia trouxe em vários ambientes, não só a igreja, essa ausência de estar se comunicando com pessoas, né? De ficar só no seu lugar. Então esse foi um dos desafios que nós encontramos dentro dessa ideia. Os favores foi desenvolvimento de mídia, desenvolvimento de comunicação, de imagem, isso favoreceu muito, né, essa questão. Destravamento, eu falo, eu tô travado, eu tenho travas quando tem câmera filmando, mas na pandemia não tinha que fazer. Eu tinha que pregar para uma câmera, não tinha ninguém no prédio. Então, o maior desafio para mim foi enfrentar uma câmera e falar e pregar e dizer. E pior não é você pregar e falar, é você saber. Eu que não tenho muita cultura, não tenho muito desenvolvimento na área de ensino, muitas vezes. Eu falo umas coisas que, meu Deus do céu, dá vergonha depois quando você vai ouvir, né? Vira chacota, vira meme. Por quê? Porque você usar uma expressão de vocabulário incorreto, um verbo mal colocado, uma colocação errada dentro da língua portuguesa é uma coisa. Agora, quando você entra em linhas por não saber falar a expressão certa, que pode gerar qualquer tipo de homofobia, alguma coisa, que pode gerar qualquer tipo de escândalo ou de frase mal colocada, ou qualquer ligação que venha com uma lei que você não soube colocar, eu fiquei assim muito temeroso. Então, assim, uma vez que vaza, a pessoa segura um corte de uma frase mal colocada e ela gera isso publicamente, acabou com a tua reputação. Ninguém vai querer ouvir um contexto todo, vão fixar dentro daquilo. Então, a minha maior preocupação é essa. E quando eu olho para trás também, eu vejo que tem pessoas com menos cultura ainda. Eu falei, cara, o maior desafio deve ser para ele também, para aquele senhor que é uma tradição mais antiga, mais chucro, não tem a verbalização exata dentro da lei hoje. Então, é muito difícil falar em público, é muito difícil falar em câmera, é muito difícil falar num ao vivo, porque a rede social tá ali. Tem pessoas que estão o tempo todo esperando uma fala incorreta para criar uma polêmica grande, para expor qualquer situação a troco de likes, não a troco de justiça ou de qualquer coisa, mas a troco de um crescimento que possa ter uma curtida, que é isso que todo mundo está atrás hoje, seguidores e like. Essa questão de desintoxicar, né? O senhor citou. Eu acho que foi o desafio de toda a igreja, porque... Foi não, né? Acredito que está sendo ainda, ainda né? está sendo, porque esse lugar de comodismo, ele tomou conta, né, do coração das pessoas. E aí, o senhor falou bem, a pessoa se relacionar com outras pessoas, né, no âmbito de igreja, você sai do teu ambiente de casa, vai para a igreja, recebe uma palavra direcionada e você volta para aquele ambiente que precisa de alguns ajustes. A igreja funciona isso também, ela funciona como esse agente de
transformação lá. Você chega, recebe uma palavra e leva isso para dentro do seu lar e coloca em prática lá dentro. Quando a pessoa achou que não tinha necessidade, ela estava num ambiente que precisa de ajuste, mas ela não sabe como aplicar, porque ela está ali dentro do turbilhão, dentro do furacão que está acontecendo dentro da casa dela. E aí desintoxicar essa questão de, eu comodismo, tá bom, que eu não preciso. É um desafio que ainda, é aquilo que eu falei, o efeito colateral pós-pandemia. Só que quem fala que não ainda tá precisa acontecendo, né? é quem vive dentro desse conhecimento há muitos anos. Mas eu volto lá no início da minha conversão. O que me ganhou para Cristo não foi o evangelho naquele momento. Foi o abraço e foi relacionamento com as pessoas. Então, agora que eu estou aqui com a palavra de Deus, agora que eu conheço, eu sei ter os acessos, eu sei estudar, eu sei fazer uma devocional, então eu estou bem tranquilo na minha casa, eu sei ter minha vida com Deus, eu posso fazer uma ceia na minha casa, eu posso fazer isso. Então, eu vou criar todos os meus ambientes, mas agora eu quero evangelizar alguém. Vou mandar um vídeo para ele. Vou copiar algum vídeo do YouTube, encaminhar um link para ele, se converta. Então, ele vai estar na mesma situação que poderia ser no mesmo caso parecido com o meu. Não é isso que eu quero. Eu quero um abraço. Eu quero um relacionamento. Eu quero que alguém ore no meu ouvido aqui. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso de um relacionamento. É que, na verdade, assim, entre aspas, é o evangelho, né? Eu até uso essa expressão. Mas é o evangelho, não por causa da pregação, mas por causa do relacionamento, né? A tua conversão ali. Mas o evangelho é isso também. É relacionamento. O evangelho é isso, é relacionamento, é saber trazer aquilo que tá... É o viver a palavra, realmente. Porque se você tem capacidade de saber que você é uma pessoa que é cheia de problemas também, cheia de defeitos, mas que o evangelho te molda a fim de você oferecer esse abraço para alguém que também está no estado de mudança interior também, Jesus fez isso, é né? o evangelho também. Jesus construiu o evangelho todo em relacionamento. Em relacionamento. Então o evangelho é baseado nisso também, no relacionamento. Não foi o louvor que me impactou, talvez não foi a pregação, mas aquela pregação do abraço. Então, o evangelho do abraço me cativou. Às vezes no final do culto. Da comunicação, de eu o que entender o meu falar, grupo. né, cara? Você pregou o evangelho sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Com um abraço. Às vezes no final do culto, tá indo embora aquele aperto de mão, boa noite, boa semana. Às vezes aquilo ali, né, cativou a pessoa e ela se sentiu, tipo, aconchegante ali naquele ambiente. Então, realmente, existe essa importância da comunhão em si. Eu tive grande problema em relação a isso, né? Tinha esse pensamento de, não preciso ir pra igreja, tô com a minha esposa aqui, a gente coloca um louvor ali e oramos nós mesmos aqui, pronto, acabou. Mas é só eu e minha esposa, entendeu? Cadê a comunhão fora? Sim. Entendeu? Cadê aquele cuidado de... E se a gente tem um problema, quem que vai cuidar da gente? Eu vou cuidar da minha esposa e ela vai cuidar de mim? Às vezes eu não consigo resolver o problema dela, ela não consegue resolver o meu problema. É porque a cultura de um cristão já é o cotidiano dele, diário. Acordar, coloca lá no chuveiro, lá, ouvindo uma pregação, ou ouvindo um louvor. Tá fazendo a barba, tá ouvindo um louvor, tá? Você vai descer vai pra tua sala da tua casa, já tá a TV lá com alguém com alguma pregação. Então você tá... Então, é a minha cultura. Eu não sei se todo cristão é assim, mas onde ele tá tendo oportunidade, ele tá ouvindo algo relacionado a algo que alimente a vida espiritual dele. Então é cultural a minha vida. Agora, eu não vou abolir a comunhão porque eu já ouvi palavra hoje. Eu não vou abolir sentar e ouvir de um profeta ali ao vivo porque eu já ouvi um profeta através de um vídeo hoje. Eu acho que uma coisa não desvincula da outra. Acho que eu ouvir o profeta não me tira a necessidade de eu ouvir durante o dia um louvor, adoração e manter minha vida conectada. E também a minha vida conectada no dia não tira o valor de sentar, de estar com alguém, de dar um abraço, de sentar na mesa com alguém, numa igreja ou numa cadeira, estar do lado de alguém, receber uma palavra, um abraço, ou simplesmente ir e sair e voltar para casa, mas viver uma rotina, né, equilibrada entre estar vivendo essa conexão na sua casa, no seu lar, na sua devocional e estar congregando também. Também partindo para uma coisa que eu queria falar sobre isso, pastor. A igreja, ela é uma agente de melhora, né, da sociedade onde ela está inserida, né? E
quantas pessoas chegam, né? Famílias que chegam entre eles lá, eu preciso de ajuda, pastor. Meu filho tá nas drogas e o senhor conhece casos de recuperação, trabalha com essa parceria e consegue encaminhar. Famílias que de repente já estão, o marido está desempregado, de repente tem um empresário dentro da igreja que está contratando gente e fazendo essas conexões da sociedade em si, porque a procura na igreja porque que é a pregação do evangelho, mas também tem uma necessidade de vida também, Sim, né? Dentro da igreja, né? exato. Tem isso também o senhor trabalha dessa forma também, Trabalho né? Eu acho dessa que a igreja forma. no todo tem que trabalhar assim, Tem que né? trabalhar. Quando eu comecei a igreja, eu tinha uma decisão muito forte e diante do que a classe igreja às vezes oferece de benefício, também ela oferece muitas vezes uma rejeição muito grande, né? Então, porque ela é reconhecida por uma igreja é reconhecida por algo que tira e não para que oferece. Então, quando alguém fala igreja, é uma referência de tirar das pessoas e não oferecer. E eu vim e falei, Deus, eu não quero ser uma igreja que é reconhecida por tirar. Eu quero ser uma igreja que é reconhecida por oferecer à sociedade. Então, para mim, igreja é muito mais do que pregação no culto de domingo à noite. Para mim, a igreja ela tem que funcionar em favor da sociedade, né? Então, a gente desenvolve trabalhos, nós temos metas a curto, médio e longo prazo. Então, as de curto prazo já estão acontecendo, né? Nós acompanhamos dependentes químicos, a nossa equipe de trabalho da igreja, eu tenho pastores que são ex-dependente químico, obreiros que já estão ali caminhando para ser pastores que são ex-dependente químicos. Então, assim, é uma vida que estava totalmente como improvável pela sociedade, por tudo, era uma escória que estava ali, mas que o evangelho resgatou. E você poder acompanhar muitas vidas dentro de uma casa terapêutica e ver o processo dela de conseguir reconstruir, mas é um em 1000, é um em 100 que consegue, que essa é a estatística, 2 em 100 que consegue. Ok, eu já presenciei então 2 nesses 100, já presenciei alguns que estão conhecendo e estão conseguindo ter uma vida diferente. Então, mas não é um trabalho cansativo, porque eu ouço isso, né? Trabalhar com dependente químico, eu não tenho uma casa terapêutica, é um sonho de ter também, mas eu, por não ter a casa terapêutica, eu consigo fazer um trabalho também dentro das casas terapêuticas com a palavra de Deus. Então, existe a administração local da casa terapêutica e nós entramos com a contribuição da palavra, com aconselhamento pastoral, né? Oferecemos alguns auxílios que espiritualmente a gente tem condições de oferecer. E então a gente consegue colaborar com isso. Então a gente acompanha pessoas na casa terapêutica, acompanha a saída deles, acompanha a transformação de família, acompanha as recaídas, acompanha o levantar de novo, que é um processo árduo, mas que gera um fruto no final. E mesmo que a gente acompanhe e venha até algumas fases, a pessoa recai e volta a tudo. Não tem a ver com o que eu estou vendo, tem a ver com o que está sendo gerado no coração e no mundo espiritual. Então eu não posso ser movido ao que os meus olhos estão vendo, né? Eu sempre falo isso, cara, aos meus olhos eu não vi muito resultado, mas não quer dizer que não teve. Aos meus olhos, é um cara que saiu das drogas ontem, recaiu hoje, parece que não teve resultado, parece que a palavra não entrou. Aos meus olhos parece que não, mas não tem como não ter entrado. Em algum lugar entrou e eu tô regando, alguém vai regar também, alguém vai colher, vai dar certo, uma hora vai funcionar. E a gente tem isso como meta, assim, não, o trabalho social, assim, para nós, ele tem que ser desenvolvido com mais intensidade, mas é uma área que a gente já funciona em alguns departamentos da igreja, alguns a gente parou por um tempo para voltar novamente, né, a fazer, mas a expectativa de longo prazo hoje, a gente já começou alguns financiamentos de cartas de crédito para poder consegui comprar alguns imóveis na cidade, né? Então, estou com o projeto de comprar 5 imóveis na cidade agora para fazer os núcleos de atendimento psicológico, com acesso fácil à comunidade, com serviço voluntário, lugares para atendimento de reforços escolares e também para criar culturas de desenvolvimento profissional também, como se portar, como participar de uma entrevista, como fazer um bom currículo, alguns acessos que a sociedade tem dificuldade. Então, a gente quer fazer alguns núcleos de atendimento na cidade voltado a áreas específicas, né? Lugar para ceder o alimento, lugar para receber morador de rua, para um atendimento básico ali, para oferecer uma roupa, um banho. Então, a gente quer fazer esse tipo de trabalho dentro da sociedade, que são extensões do prédio principal. Né? Porque nem tudo você comporta no prédio. Se eu não comporto no prédio, o que que eu faço? Não tem como fazer, então não vamos fazer. Não, então vamos investir alguns recursos em patrimônio e a gente vai construir isso fora também, né? Que isso venha a ser distribuído pela cidade. Então, quando alguém pensar assim, poxa vida, precisava colocar meu filho em algum esporte, a igreja tem.
que seja acessível, a igreja tem. Ah, eu preciso de um acompanhamento psicológico, mas eu preciso encaminhar numa área específica. Ah, eu vou lá na igreja que a igreja tem. Então eu queria que a igreja fosse um lugar que a pessoa chegasse e a gente fizesse um filtro antes de encaminhá-la para qualquer outro setor, a gente fizesse um filtro ali, não, aqui nós temos como atender você, aqui nós temos profissionais nessa área, aqui nós temos isso. Então eu estou indo agora para o Rio Grande do Sul, nos próximos dias, para poder ter um aprendizado com o Renan Ferreira, que ele trabalha dentro de casas de lar infantil no Rio Grande do Sul. Ele tem 8 casas pela família Atos 29, e ele faz um trabalho excepcional, né, com crianças que vão entrar em fila de adoção e crianças que já não têm mais, já são inadotáveis muitas vezes, que já chegou a uma idade que dificilmente elas serão adotadas. E ele vai passar toda a instrução para nós, porque a nossa ideia, os nossos projetos até então é conseguir abrir a primeira casa infantil ainda esse ano dentro de Pinhais, a primeira, né? Então a gente vai lá para aprender como faz, para pegar todas as explicações. Já estamos com o CNPJ, com o Estatuto de Associação, para conseguir integrar tudo isso e gerar isso dentro da cidade também. Então o que acontece? Eu tenho uma equipe de voluntários, eu tenho uma igreja que está crescendo, e eu não posso focar eles simplesmente para ficar na porta recepcionando e para servir uma água no altar ou para ficar encostado numa parede. Eu tenho que pegar a vocação e o trabalho voluntário deles, as especializações. Eu tenho muitas pedagogas, eu tenho muitas psicólogas, eu tenho muitas pessoas que gostam de esporte, eu tenho vocações de todas as áreas. E eu preciso, muitas vezes, não só de uma oferta financeira, quem sabe eu não consigo ser um bom ofertante financeiramente para fazer crescer, mas eu tenho uma mão de obra excepcional que eu posso oferecer para que o reino cresça ainda mais. Então eu preciso dar destino a essas missões que cada um quer fazer. Então as pessoas estão sedentas para trabalhar, para oferecer. Elas precisam encontrar um lugar que oferece um campo missionário para elas. E o campo missionário não é só mandar para um outro país. Mas o campo missionário está dentro da nossa missão urbana de estar ali podendo fazer todo um trabalho estrutural dentro da nossa própria cidade. Né? O governo não dá estrutura para nós fazermos. Hoje, não falando de prefeitura da cidade em si, até porque eu nunca fui atrás pedir esse auxílio, mas nós funcionamos como igreja, como uma instituição independente que flui dentro dos recursos que ela consegue manter e consegue fazer uma gestão para poder auxiliar a cidade, né? Então a igreja está ali para uma contribuição social muito grande. As igrejas estão presentes na cidade, elas estão tirando traficantes da rua, está acabando com prostituição, está acabando com uma série de deficiências, com pessoas que não têm expectativa de vida, estão com andarilhos, sem destino. A gente consegue trazer e criar nela uma visão futura melhor. Então a igreja contribui diretamente para a sociedade, para um governo, e então a gente está ali estruturando tudo isso daí. Então nós temos uma relevância sim, né? De tanto que a probabilidade do crescimento no meio cristão é muito grande por conta disso, porque nós trabalhamos em favor da sociedade, né? Então eu hoje quero, resumindo tudo, eu quero ser uma igreja, fazer parte de uma igreja que seja reconhecida pelo que ela oferece, não pelo que ela tira. Eu acredito que esse seja o papel de todas as igrejas, né? Não adianta só fazer culto. Você tem que oferecer alguma coisa para a sociedade. O morador de rua, ele não está na rua porque ele quer, porque ele gosta, né? As pessoas que se prostituem não estão ali porque elas gostam, né? Estão ali porque existe uma necessidade. E se não tem ninguém que olha para essa classe, não tem ninguém que ajuda, que dá oportunidade para essas pessoas, elas vão continuar, né? E isso é interessante. Eu acredito que igreja é isso, é trazer o necessitado para dentro da casa. Porque é muito fácil você trazer uma pessoa que já tem a vida financeira resolvida, já tem, né, a vida tranquila, mas estou com algum problema. É muito mais fácil você lidar com ela do que você pegar um morador de rua e lidar com ele. É difícil. Ou um dependente químico. É muito mais difícil. Então, qual que é o principal objetivo? Não, vamos cuidar desse aqui que é mais fácil e eu não vou cuidar desse aqui porque é mais difícil. Então, acredito, igreja é isso, né? Não pode perder essa essência. Tem que cuidar de quem realmente necessita. E eu entendo que existe algumas linhas de liderança que elas caminham em áreas. Eu acho que existe áreas da sociedade que eu, com o meu vocabulário, com a minha cultura, eu não alcanço. Eu não alcanço. Mas tem, às vezes, outros pastores com uma outra linha de cultura e vocabulário que vai alcançar. Então, trabalhamos e nos unimos para um favor comum e social no ambiente geral, porque a gente vai olhar para o menino de rua, para o morador de rua e falar, ele precisa. Mas quando nós olhamos um rico com um carro importado, a gente fala, esse não precisa. Está condicionado a nossa mente a olhar para a sociedade e pensar, esse precisa de ajuda, esse aqui não, né? E ajuda para aquela pessoa
é diferente da ajuda desse aqui. Esse aqui Exatamente. é um prato de comida, esse aqui é uma roupa pra vestir, é um banho, é tentar arrumar um lugar para ele morar. Esse aqui tem tudo isso, do bom e do melhor. Só que ele precisa de ajudas diferentes, em áreas diferentes, que a sociedade, às vezes, que nós não podemos olhar e achar que não precisa de ajuda. E às vezes eu não tenho acesso tão fácil. Mas tem alguém que tem uma vocação para ter acesso fácil a esse público perdido também. Esse público é perdido também. Tem um público que está ali com muita grana, com seus carros importados, e estão dentro dos quartos arrancando a própria vida. Porque esse público, ele tá tão visível que ao mesmo tempo que ele é visível e público, ele também é rejeitado porque as pessoas elas se acham indignas de ter acesso até eles. São pessoas que não têm muito acesso. E aí o grito de socorro dessa pessoa se torna ainda mais difícil pelo que as pessoas pensam. Sim, Que é justamente essa linha de não precisa de ajuda. Mas na verdade ele tá gritando por socorro, só que como a sociedade está acostumada a pensar nesses dois parâmetros que o senhor falou, de o que tá visível, o que é óbvio é que precisa de ajuda e o outro não, é bem isso que o senhor falou. Aí o senhor quebra a pergunta inicial sobre território, né? sim, Vitório, isso, Se todo mundo exatamente. pensa em um reino, que é o reino de Deus, que é o reino pelo qual a gente trabalha, esses acessos a pessoas, às estruturas, a igreja ajudar a sociedade num num todo, todo. ele é sanado. Se toda a liderança, eu falo como pastor, mas no âmbito geral, se toda a liderança cristã nas cidades entendesse esse propósito, poxa, o pastor Jimmy tem acesso a isso que eu ainda não tenho estrutura para receber. Então, vamos nos comunicar nesse aspecto de que o reino e pessoas precisam ser ajudadas, independente se ela tem uma condição financeira excelente ou se ela não tem nada. Exato. E é entender essa construção, porque tem alguém que bate no peito e fala assim, já vivi casos assim. Pastor, eu passei a noite inteira servindo sopa lá na Rui Barbosa para os moradores de rua, mas no âmbito de dizer o quê? Eu estou fazendo algo, e você? Né? E quem sabe eu passei a noite inteira expulsando um demônio da casa de alguém. Então não é o que você faz de melhor do que o outro, é o que nós fazemos juntos, né? Você tem a vocação de cuidar de idosos, cuida de idosos. Você de morador de rua, cuida de morador de rua. Se você tem para criança abandonada, cuida de criança. Mas se você também tem a vocação para cuidar de milionários, cuida de milionários. Então assim, cada um tem, é o corpo, né? E aí, É o quando corpo, se diz cada em um tem uma questão. função. Exatamente. Quando se diz em questão de ajudar, se tornar seguinte, a Ativa vai abrir todos esses polos, né? Vai ter, né? Deus vai abençoar, vai trazer toda essa estrutura, né, para a cidade que necessita. Beleza, uma igreja, eu não tenho condição de tratar desse morador de rua ou, né, de qualquer assunto relacionado ali. Vou transferir lá para Ativa, pastor Jimmy. Ele tem capacidade e ele tem potencial, ele vai conseguir cuidar dessa pessoa, beleza. Mas só não encaminhe. Encaminhe e dê o apoio. Isso. Né? Não, é muito fácil você encaminhar um Isso, eu doente. recebo gente, como eu trabalho integral, então batem na porta lá, eu tenho que ter cesta básica, às vezes, de emergência, que são os tamanhos menores, então eu tenho as famílias que eu atendo, que eu já supro dentro de um critério de ação social, onde elas são acompanhadas, e a gente faz um processo de análise junto ao assistente social, que vai ver a necessidade, quantas pessoas moram na família, quantos trabalham, se o problema é pontual e é momentâneo, se o problema é crônico, já está há algum tempo necessitado. Então a gente vai analisar vários fatores para dar a comida para aquela pessoa. Nesse processo de administração, uma grande parte já não quer mais a ajuda. Porque muitos às vezes querem ajuda que você leve a cesta básica na casa e ponto, e não pergunte nada. Mas a assistência social da igreja recebe doações de alimento para poder fazer um crivo para ver quem precisa realmente. Então, quando nós fazemos esse trabalho de acessar a sociedade, a gente tem todo esse trabalho de poder oferecer algo para a cidade. O que acontece muitas vezes? Eu estou lá integral trabalhando, e às vezes chega alguém embaixo na porta. Eu fui na igreja tal ali, eles não tinham comida, mas falaram que podia vir aqui, que aqui tinha. Né? Então, assim, as pessoas elas indicam o lugar, né? Mas às vezes eu não consigo dar conta. Porque a pessoa indica a necessidade para um lugar que ajuda a suprir necessidade, mas ela não gera um apoio de parceria. Exatamente. De Por parceria. quê? É muito mais fácil você jogar o problema pro outro do que você compartilhar o problema. Rio Grande do Sul, pela catástrofe que aconteceu agora há pouco tempo, foi muito perceptivo isso, assim, sabe? Pela questão, assim, de a gente olhar a Semana da Comoção.
Na semana da comoção, eu não tinha onde colocar a arrecadação. E eu fiquei bem tranquilo, porque eu tinha uma coleção de caminhões, podia escolher qual caminhão vai levar, porque todo mundo estava querendo levar as coisas para fazer um bem. Só que quando passou a semana da comoção, já não teve tanta doação e os caminhões que eu podia escolher começaram a me cobrar valores altos. E de tanto que tive que pagar, não teve como arrecadar. Então, assim, arrecadei mais coisas, estava tudo no prédio. Então, não vou encaminhar tudo agora para os bombeiros ou para. Esqueci o nome do lugar da cidade ali que levava também. É, eu tinha que dar um jeito agora. Né? Então, agora eu tive que pagar um caminhão, uma carreta de frete. A igreja bancou esse custo para poder encaminhar as últimas doações agora, mais um caminhão cheio para o Rio Grande do Sul. Então, é muito de momento, assim, a questão de auxílio. Vamos nos comover para ajudar. Não, não acredite que essa ajuda ela é contínua. Só que a igreja não pode ser o momento. De tanto que as famílias que necessitam, eu não posso ir lá fazer um culto, vamos arrecadar 1.000 quilos, uau, arrecadamos 1.000 quilos de alimento. Aí o próximo mês não tem 100 quilos de alimento. Só que o necessitado continua querendo os 1.000 quilos. Então a igreja ela é contínua. E para manter isso na mente das pessoas, porque eu posso pegar o recurso da igreja, deixar de investir em alguma área e comprar tudo em 1.000 quilos de alimento. Eu posso fazer isso. Só que eu tiro da igreja as sementes que ela pode oferecer. Já tive vontade, assim, irmão, não precisa doar nem 1 quilo de alimento mais. Todo mês a igreja vai se comprometer em comprar 1.000 quilos e fazer. Só que eu vou estar tirando. Irmãos, não precisa mais limpar a igreja nem varrer o chão. Pode deixar que a gente vai pagar uma empresa terceirizada e ela vai limpar a igreja. Só que eu estou tirando essas funções. A igreja vai perder o amor do que é servir, do que é oferecer, do que é ser solidário. Então, tudo isso estimula, ensina a igreja a fazer algo. Tem pessoas que nunca ofereceram 1 quilo de alimento fora da igreja, mas na igreja ela entendeu que é importante trazer um alimento, trazer uma cesta básica, ajudar o próximo. Né? Então a gente trabalha assim com essa linha e a gente poderia transformar isso em coisas que a sociedade, a igreja própria não precisava fazer mais. A denominação em si ia lá, pegava do caixa, comprasse e ajudasse. Mas é importante levá-los a pegar na despensa, a selecionar. E eu falo, olha, entrega aquilo que você vai comer, não que você colocou lá e está vencido. Então você olha a validade, vencimento, traz certinho, põe na caixa com cuidado, não estoura. Se tiver um com furinho, põe um durexzinho. Então assim, tudo a gente organiza e ensina a igreja a ter essa solidariedade. Isso aí, Fala ser você. solidário, Ser solidário, isso. Melhor, Ser solidário. Então assim, tem coisas que se nós, como líderes, tirar da igreja, a gente vai estar estragando a igreja do futuro. É. Perde a essência, né? Perde a essência. E aí a conscientização como sociedade também, né? Não só porque eu estou inserido em uma instituição, ou em um lugar, uma comunidade cristã, mas como cidadão mesmo, em saber que, primeiro, como cristão, eu preciso ter essa consciência de enxergar a necessidade do outro. E como cidadão também, se eu estou projetando uma cidade melhor, um país melhor, um bairro melhor, essa consciência também tem que estar dentro de mim, independente se eu estou lá ou não. Mas essa construção foi bem descrita pelo senhor aqui. A pessoa não doa quando está na casa dela, mas ela entende que ela precisa trazer. De repente aquilo ali vira uma rotina, uma cultura de vida para ela. Quando chegar alguém necessitado na casa dela, também ela vai entender, poxa, hoje eu entendo que talvez essa pessoa está passando necessidade, eu preciso ajudar ela agora. Está no portão da tua casa. Mas a cultura foi desenvolvida dentro da igreja. Exatamente. Também. Fala, Xalaga. Mais alguma... Vamos pro recado? O recado? A mensagem? A mensagem? A gente sempre faz esse momento aqui, pastor, com todos os convidados, empreendedores, que a gente já trocou essa ideia, né? A ideia aqui é sempre, nesses momentos de mesa, sempre a gente está sendo enriquecido com informações que vão nos melhorar como cidadãos, como cristãos, independente de qual seja o âmbito da conversa, mas sempre tem alguém assistindo que precisa de uma palavra, que precisa de um aconselhamento, que precisa de uma orientação, um incentivo sobre alguma coisa. E dentro dessa vivência que o senhor já falou aqui, de ajuda, de melhorar-se como cidadão, mas também como pastor, qual que é o recado que o senhor deixa para esse público do Smart Podcast? Gente, eu vou deixar esse recado para todo mundo que está assistindo agora esse podcast, esse momento especial. E dentro da minha experiência de vida, de tudo que eu já passei e vivi, eu sou alguém improvável, mas que não aceitou continuar nessa improbabilidade que a vida havia condicionado, né? Então, para você que está assistindo, que quem sabe
está num momento de fragilidade, achando que você não tem condições, não tem força, não tem visibilidade, não tem um destino que você propriamente não conseguiu entender qual vai ser, eu digo para você que você consiga arrancar as suas últimas ou únicas forças para você manifestar algo em Deus e acreditar que não é somente pela sua força, é pela tua força de vontade que você se levanta, mas é totalmente pela condição que Deus vai dar para você de capacidade. Todas as experiências que eu estou vivendo, tudo que eu já vivi, as conquistas, alguns reconhecimentos, algumas evoluções que eu tive, elas foram com erros e foram com acertos. E em todo momento eu tive vontade de desistir. Eu luto todos os dias para não desistir. Todos os dias eu recebo no meu ouvido uma palavra que fala assim: desista. Mas eu recebo logo no mesmo dia a palavra continue. E os meus valores de dar ouvidos é continue. Porque se você der valor às palavras de desistência, você vai continuar estagnado, paralisado na sua vida. Eu não sei qual é a sua condição, se a sua condição é igreja, se a condição é profissional, é familiar. Eu não sei qual é a linha que você se encontra nesse momento, mas a direção que eu dou na palavra nessa tarde é: persista. Assim como diz em Josué, seja forte, corajoso, não desanime, o Senhor é contigo. Então que você possa permanecer nessa decisão de evoluir na sua vida. O Senhor vai prover na sua história, vai providenciar condições, mas o Senhor ele sempre vai avaliar da forma com que você vai se posicionar. Primeiro você age, depois ele manifesta algo sobre a tua atitude. Então tome uma atitude na sua vida, evolua, levante a sua cabeça, faça o mínimo que você consiga fazer. Se você consegue fazer o mínimo, faça o mínimo, né? Exercite a sua fé, exercite a sua capacidade em todas as áreas que o Senhor vai te dar condições, vai te dar um destino específico e você vai olhar para trás logo logo e vai perceber que se você tivesse se mantido nessa área de comodismo que você estava, você não teria avançado aonde você vai avançar. Então, coloca o teu objetivo, coloca o teu foco. Eu tenho os meus objetivos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus destinos, eu tenho 41 anos, eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu vou viver, eu vou fazer o máximo que eu posso enquanto houver saúde e vida. Então, eu não vou deixar para querer fazer quando o meu corpo já não aguentar mais. Então, se você tem condições para fazer, faça, né? Ainda que você esteja deitado numa cama sem condições, a princípio, no seu olhar, né? Aos olhos de Deus, você tem condições de fazer muitas coisas ainda. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, né? Que Deus abençoe cada um. Eu espero que o que eu tenha mencionado aqui, as minhas experiências, elas tenham servido em algum momento, em alguma área, né? A gente não tratou aqui especificamente em detalhes teológicos, mas tratamos aqui sobre experiências de igreja, de pessoas. Então, os assuntos aqui eles vão caminhando em vários sentidos, mas estou à disposição para quem um dia quiser conversar, me procurar na rede social, quiser conversar, alguma direção, alguma experiência ou um desabafo. Eu estou aqui como pastor também para poder fazer algo pela sua vida também, em nome de Jesus, e estar orando por vocês também. Obrigado, pastor Wallace. Eu que agradeço. Obrigado, Xalaga, pela oportunidade, né? E para mim foi especial e está sendo especial. Obrigado, Gleice, também, tá? Por todo esse ambiente criado e foi muito bom, está sendo muito bom para mim viver essa experiência. Não é algo rotineiro para mim participar de uma entrevista ou de uma conversa como essa, mas me senti muito à vontade em Deus, né? Eu orava em casa e falava: Deus, eu não sei que tipo de perguntas vão vir. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece as minhas limitações e sabe o quanto eu preciso exercer o máximo de mim, né? E hoje eu vim para exercer o máximo de mim neste lugar, porque eu sei que o lugar é digno disso, eu sei que o ambiente é preparado para isso, por pessoas sérias e espero ter contribuído para todos que vão assistir esse vídeo ou para aqueles que vão ver e vão entender o propósito dele, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, trago esse abraço para vocês da igreja, de todos lá da comunidade ativa. E estamos juntos, somos vizinhos de igreja. Sou muito feliz em poder caminhar próximo de vocês e poder falar de uma rivalidade que não existe entre nós. E para mim é gratificante poder ter aliados no reino e isso me fortalece cada dia mais. Obrigado, gente. Que Isso isso, aí. nós que agradecemos. É isso aí, Exatamente. recado tá dado. Galera, foi um prazer. Até mais. Valeu! Valeu, gente. Tchau.